O período neocolonial começa com a expansão da industrialização pela Europa, no século XIX e termina por volta do século XX. Este período se dá pela necessidade de matérias-primas e mercados para a comercialização dos produtos. Surgiu, então, a expansão imperialista que atingiu principalmente a África e Ásia, começando assim a corrida colonial. Os europeus consideravam a África como um povo de civilizados selvagens. Sendo assim, a colonização de territórios na África e na Ásia foi usada como justificativa para civilizar esses povos bárbaros. Essa ideologia se baseava no darwinismo social, no qual o homem branco europeu tinha o dever de civilizar essas regiões, já que era superior e mais desenvolvido que o povo africano e asiático. O Império Colonial Alemão constituiu os territórios nos continentes africanos, asiáticos e oceânicos administrados por Berlim entre os anos de 1884 e 1919. Tentativas de colonização de curta duração por estados alemães individuais ocorreram no século anteriores, mas as forças coloniais cruciais só começaram em 1884 com a partilha da África. Até a unificação em 1871, os estados alemães não tinham se concentrado no desenvolvimento de uma marinha, e isso impedia a participação alemã em disputas imperialistas anteriores por território colonial remoto. A região que corresponde à Alemanha é formada por uma série de reinos pequenos com a mesma raiz de sua cultura, sendo os dois principais a Prússia e o Império Austro-Húngaro. As várias revoluções em 1848 visam a unificação dos reinos, o que não ocorre nesse momento, porém isso fortalece a ideia de unificação na cabeça das pessoas. A unificação só vai se iniciar em 1857, quando Guilherme I assumiu o trono da Prússia e faz um projeto de modernização do exército junto com o ministro da guerra Albrecht von Roon. Em seguida, a Prússia trava 3 guerras que ganham e conseguem consolidar a unificação dos reinos. Muitos alemães, no final do século XIX, viam aquisições coloniais como uma indicação verdadeira da nacionalidade. A opinião pública finalmente chegou ao entendimento de que prestigiadas colônias africanas e do Pacífico andavam de mãos dadas com os sonhos de uma marinha de classe mundial. Ambas as aspirações se tornariam realidade, alimentadas por uma imprensa repleta de apoiadores de aquisições coloniais e uma míria de associações geográficas e sociedades coloniais. O chanceler Otto von Bismarck e muitos deputados do Reichstag não tinham interesse em conquistas coloniais apenas para adquirir quilômetros quadrados de território. Os motivos coloniais de Bismarck eram obscuros, pois ele mesmo havia dito repetidamente: "Eu não sou homem para colônias". No entanto, em 1884, ele consentiu na aquisição de colônias pelo Império Alemão para proteger o comércio, proteger matérias-primas e mercado de exportação. No ano seguinte, Bismarck perdeu o envolvimento pessoal, onde já que era frequentemente destacada a má vontade do mesmo em relação à política colonial alemã e a tarefa de conquista de colônias, que à época estavam esgotando, sendo todos os territórios colonizáveis ocupados nas últimas décadas do século XIX. Como Bismarck foi convertido à ideia colonial em 1884, ele favoreceu o gerenciamento de terras de companhia licenciada ao invés de estabelecer o governo colonial devido a considerações financeiras. Embora o cultivo de zonas temperadas tenha florescido, o desaparecimento e, muitas vezes, o fracasso das empresas tropicais de terras baixas contribuíram para mudar a visão de Bismarck. Ele concordou com relutância em pedir ajuda para lidar com revoltas e hostilidades armadas, por vezes poderosos governantes cujas lucrativas atividades escravistas pareciam estar em risco. O sucessor de Bismarck em 1890, Leon von Caprivi, estava disposto a manter a carga colonial que já existia, mas se opunha a novos empreendimentos. Outros que seguiram, especialmente Bernard von Ullon, sancionaram a aquisição das colônias do Oceano Pacífico e forneceram assistência substancial do tesouro aos protetorados existentes para empregar administradores, agentes comerciais e agrimensores, mantenedores da paz, locais e coletores de impostos. O Kaiser Wilhelm II estendeu e lamentou a posição de sua nação como seguidores coloniais em vez de líderes. Em 1891, o Kaiser Guilherme II da Alemanha fez uma ruptura decisiva com a antiga Realpolitik da Bismarck e estabeleceu a Weltpolitik, política mundial. O objetivo da Weltpolitik era transformar a Alemanha em um poder global por meio de diplomacia agressiva, a aquisição de colônias no exterior e o desenvolvimento de uma grande marinha. A Conferência de Berlim encontrou onde o grosso modo se deu a partilha do continente africano. Só serviu para aumentar o interesse na constituição de um império colonial por parte da Alemanha.
Desse modo, em defesa da aquisição de colônias vinham os argumentos, principalmente dos nacionalistas, de obtenção de matéria-prima barata, incremento do comércio com a aquisição de pontos exclusivos, além do sentimento de orgulho nacional que envolvia tal conquista. O esforço alemão incluiu as primeiras empresas comerciais nas décadas de 1850 e 1860 na África Ocidental, na África Oriental, nas Ilhas Samoa e no inexplorado bairro nordeste da Nova Guiné, com ilhas adjacentes. Negociantes e comerciantes alemães começaram a estabelecer-se no delta africano de Camarões e na costa continental em frente a Zanzibar. Grandes aquisições no interior da África ocorreram, principalmente em detrimento dos habitantes nativos. Ao todo, as colônias alemãs compreendiam o território que compõe hoje 22 países, a maioria na África, incluindo Nigéria, Gana e Uganda. A ascensão do imperialismo alemão e do colonialismo coincidiu com os últimos estágios da disputa pela África, durante a qual indivíduos empreendedores alemães, em vez de entidades governamentais, competiram contra as colônias e empreendedores colonialistas já estabelecidos. Reconhecidamente, a Alemanha havia chegado tarde na corrida colonial, e muitos de seus territórios não davam o retorno financeiro que se esperava. Nem mesmo a colonização por parte de nacionais alemães era efetiva, sendo poucos os que decidiam por tentar a vida em alguma das colônias. E então, logo estouraria a Primeira Guerra Mundial e grande parte de seus territórios ultramarinos seriam invadidos por britânicos, japoneses e franceses. O Tratado de Versalhes, que marcaria a rendição humilhante da Alemanha ante os aliados, daria fim às possessões colonialistas germânicas, que seriam divididos de acordo com o esforço de guerra de cada um dos colaboradores aliados.